O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! O ambientalismo brasileiro tem referências importantes em sua história. Uma das protagonistas nessa trajetória é Miriam Profnow, que é uma das fundadoras e atual conselheira da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a Premave, ONG que completou 34 anos em 2021. A ativista também coordenou a rede de ONGs da Mata Atlântica e foi secretária executiva do Diálogo Florestal entre 2008 e 2018. A ativista ambiental é a 100ª convidada do programa Vozes dos Biomas. Miriam, obrigada pela participação. E a gente começa o nosso bate-papo, com a seguinte pergunta: como é que você iniciou sua trajetória no ativismo socioambiental? Contar um pouco dessa experiência para a gente. Bom, Sucena, eu é que agradeço, o convite, é uma satisfação estar aqui conversando com você, especialmente, num momento tão importante para as nossas vidas, para as vidas das outras espécies, para a vida no planeta, para o planeta como um todo, onde a gente está uma encruzilhada aí, ou faz, senão não vamos sobreviver. Eu costumo contar um pouquinho da minha infância, para poder contextualizar, assim, como é que eu virei ambientalista. De fato, desde criança eu tenho uma ligação, com a natureza, e sempre morei em área rural. A casa onde eu nasci não tinha rio, mas muito jovem, ainda bem pequena, nós mudamos para uma outra cidade, e nos fundos do nosso terreno tinha um rio, e eu passava os finais de semana, nesse rio, tomando banho, andando de canoa com o meu pai, e minha mãe sempre teve um jardim muito bonito, então, quando eu estudava, voava uma flor para dentro da janela, coisas assim. Tinha uma ligação muito forte com os animais desde pequena, sejam os animais domésticos ou os animais silvestres. Meu pai era caçador, como era comum, naquela época, quase todos os agricultores e mesmo pessoas que moravam nas cidades tinham, o hábito de caçar. Ele também fazia isso, e eu me revoltei contra isso, acabei fazendo o que o pessoal chama de minha primeira greve em casa. Então, não comia as caças que ele trazia, insistia para que ele parasse de caçar, e ele acabou parando. Então, foi assim, digamos, muito importante para mim toda essa vivência. E depois acabei conhecendo o Vigot, que é meu marido, e ele também tem uma história de vida ligada com a natureza. Plantou a primeira árvore com 5 anos de idade, porque via desmatamentos acontecendo, e perguntando para os pais: vocês não vão deixar nenhuma árvore para os meus filhos e netos? Enfim, o pai dele deu umas sementes de araucária para ele plantar, já naquela idade. Acabou que o destino nos uniu, e de uma forma bem tradicional, nos conhecemos num baile de final de ano aqui, desses bailes de interior, começamos a namorar e estamos juntos até hoje. E na cidade onde nós fomos morar, em 1984, quando nos casamos, nós presenciamos muito de perto assim, os grandes desmatamentos de Mata Atlântica que ocorriam naquela época. Ele era fiscal de crédito do crédito rural do Banco do Brasil, e eu era professora naquela época. Nós fazíamos muitas andanças pelo município, pelos municípios da região, e víamos isso acontecer. Então, acabou criando uma indignação muito grande, porque para nós era inadmissível que esses desmatamentos estivessem acontecendo daquela forma, inclusive dentro de uma terra indígena. A gente via passar caminhões e caminhões na frente de nossa casa carregados com madeira nativa, e acabamos
pensando, olha, precisamos fazer alguma coisa, né? Isso não pode continuar dessa forma. E chegamos a fazer contato com ONGs da região, né? Inclusive a Caprena, que é a mais antiga ONG de Santa Catarina, e dizemos, queremos ser sócios, será que vocês não podem vir aqui para o Alto Vale nos ajudar a fazer alguma coisa para combater o desmatamento? E aí o Baca, Lauro Baca é um ambientalista, ele foi o fundador da Caprena em 73, ele disse, eu acho que vocês são muito bem-vindos aqui como sócios, mas por que vocês não criam, né, uma ONG aí no Alto Vale do Itajaí? Porque talvez o trabalho seja mais efetivo e vocês estão mais próximos, né? E acabamos fazendo isso. Um grupo de 19 pessoas, né, em 1987, fundou, então, a APREMAVE. Na época era a Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí, e acabou mudando o nome há já uns 15 anos atrás, porque a nossa atuação ultrapassou a fronteira do Alto Vale e virou Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. E nesses 34 anos, então, da APREMAVE, eu fui a primeira presidente em 87, fiquei, né, por um bom período na diretoria como presidente. Depois passei por várias outras instâncias da APREMAVE. Quando nós mudamos para Brasília, onde eu fui abrir o escritório da rede de ONGs da Mata Atlântica, eu continuei como palpiteira, como conselheira, né, como procurando ajudar na execução de projetos. E na minha volta, foi em 2012, eu voltei a fazer parte assim mais próxima, né? Então eu posso dizer que eu nunca me afastei de fato, né, dos trabalhos da APREMAVE, já faço parte do patrimônio da instituição. E Miriam, você poderia contar para a gente, que são muitos anos, né, são muitas histórias, né, muitos embates, né, algumas experiências que você teve na APREMAVE, né, que você poderia contar para a gente, né, na defesa, né, dos biomas, em particular Mata Atlântica, né, que a gente sabe que Sim. né, Santa Catarina, né, que é onde nós estamos, tem a nossa sede, né, hoje a APREMAVE tem trabalhos em Santa Catarina, no Paraná, estamos iniciando agora alguma coisa em São Paulo, mas Santa Catarina está toda inserida, né, no bioma da Mata Atlântica, com diferentes formações florestais. E uma questão bem emblemática, assim, que é a cara da APREMAVE, né, é o trabalho com produção de mudas de árvores nativas e restauração. A gente começou, na mesma época que fundou a organização, o trabalho de produção de mudas, né, 18 mudinhas no fundo do quintal, porque a gente se perguntava, bom, vocês estão desmatando aí as árvores nativas, mas não estão plantando nada nativo, né? Naquela época era só pinos e eucalipto que se plantava, e a gente recebia as mais diversas respostas, a árvore nativa não cresce, não dá semente, enfim, né? Não funciona, e começamos nós, então, a fazer as primeiras experiências. E o viveiro, que tinha, então, passou de 18 mudinhas do fundo do nosso quintal, hoje é um dos maiores da Mata Atlântica, né, e consegue produzir, tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas de árvores nativas por ano, de cerca de 200 espécies diferentes, e atende vários projetos de restauração que a gente tem em andamento, né? E esse viveiro que vocês estão vendo aqui é uma dessas soluções que a APREMAVE apresenta para as graves crises ambientais da atualidade, né? Uma delas, que é a mais grave, que é a crise climática. Para restaurar florestas, você precisa ter mudas. Para produzir mudas de qualidade, usamos embalagens de papel degradável que garantem melhor desenvolvimento em campo. Também nos preocupamos com a sustentabilidade, produzindo energia solar e captando água da chuva. Lembrando que a restauração tem um grande impacto social e potencial de geração de negócios. Na década de 1980, aconteciam aqui nessa região grandes desmatamentos de Mata Atlântica. E uma das perguntas que nós nos fazíamos na época era: por que tanto desmatamento de Mata Atlântica e nenhuma restauração com árvores com mudas nativas?
As respostas que a gente tinha na época era que árvore nativa não cresce, árvore nativa não dá semente. O viveiro tem uma história. Começou com 18 mudinhas num fundo de quintal, de 20 sementes coletadas numa floresta que vocês vão conhecer agora. Essa é a floresta onde nós coletamos as primeiras sementes do viveiro. E para contar essa história para vocês, eu convidei o Wiggold. Ele também é fundador da Premave e é o idealizador do viveiro Jardim das Florestas. Em 1985, o meu pai estava plantando um pequeno bosque do lado da casa dele. E para plantar esse bosque, ele vinha na floresta buscar mudas. Ele arrancava as mudinhas, levava e plantava no bosquezinho dele. E aí ele nos contou que as mudas tinham dificuldade de crescer. Então nós tivemos que aprender a coletar semente, aprender a semear, aprender a plantar e depois aprender a transplantar no campo. Hoje o viveiro tem capacidade de produzir até 1 milhão de mudas por ano de 200 espécies diferentes da Mata Atlântica. Essa aqui é a trilha da restauração. Nessa foto nós temos o aspecto dessa mesma área em 2005 e aos fundos como a área hoje. Isso faz com que quem vem aqui conhecer essa área acredita que restaurar florestas é possível. Também em 87 nós iniciamos a restauração de uma mata ciliar de um terreno que a gente adquiriu aqui em Atalanta. Então a gente tem também como mostrar o resultado, de como a restauração dá certo, como funciona. E, assim, só para mostrar um pequeno resultado do processo todo de restauração, a gente está acabando agora, finalizando um projeto em parceria com o BNDES, que foi de 3 anos, onde nós restauramos mais de 320 hectares, e envolvendo 800 famílias nessa restauração. Aquele trabalho de formiguinha que vai se juntando e vai conseguindo fazer um grande trabalho, E é bem significativo, porque aí você envolve muito o sócio no ambiental. Quando você faz um projeto que trabalha com 800 famílias em áreas com restauração, pequenas áreas, isso tem um impacto social grande, tem um impacto grande de conscientização. Está em andamento aqui na região o projeto Restaura Alto Vale, uma oportunidade para que os donos de propriedades rurais possam recuperar áreas degradadas, contribuir para a preservação da água e ainda para a biodiversidade. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade, mas também o segundo mais ameaçado da extinção. Cerca de 70% da população brasileira mora em seu domínio. Por isso, viver na Mata Atlântica é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Consciência ambiental, tá aí um termo que nos dias de hoje se tornou comum entre esta turminha de novos protetores ambientais. O Daniel e o Vitor, apesar da pouca idade, já têm uma grande preocupação com a natureza. Eles têm até as árvores preferidas. As sassafrás, porque é uma árvore com um cheiro ótimo e era a árvore que meu avô adorava. Tu sente a terra na mão, aquela sensação boa de que tu tá plantando alguma coisa para que um dia seja uma natureza. O incentivo vem através de projetos ambientais que ensinam que é assim que se constrói o futuro. O Restaura Alto Vale é um deles. Na propriedade turística da Mariane e do Ralph, no município de Trombudo Central, uma área de quase 1 hectare está participando do projeto. E como ela é professora, a cada vez que se plantam árvores, tem também aula. Nós sempre tivemos um pezinho já na educação ambiental, a gente sempre gostou dessa parte, porque os nossos colonizadores chegaram aqui há 100 anos atrás, e eles viram que a floresta era um obstáculo a ser vencido. Então o mato para ele era uma questão de estrovar, fazer agricultura. Então ele foi derrubando. E o meu pai já não derrubou mais árvores.
O projeto é executado pela Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a APREMAVE, com recursos do BNDES e apoio de instituições de ensino, pesquisa e órgãos municipais. Podem participar do projeto agricultores familiares que consigam comprovar a titularidade, que tenham até 4 módulos fiscais, com cadastro ambiental rural e sem nenhuma autuação, multa ou condicionante de licenciamento ambiental. O objetivo é recuperar áreas de preservação permanente. Seriam as áreas de nascentes, as beiras de rios. E atualmente, com a mudança do Código Florestal, para as áreas consolidadas, ou seja, aquelas áreas na propriedade que já são utilizadas há muito tempo, a lei ela ficou mais flexível. Então, assim, está fácil para quem quer restaurar essas áreas. E, por outro lado, né, também desde o início já da fundação da APREMAVE, nós trabalhamos muito pela conservação dos remanescentes. Então, uma das nossas primeiras atividades foi lutar para a criação de uma unidade de conservação numa região aqui do Alto Vale, onde ainda tinha um remanescente de floresta com araucária. E mais tarde conseguimos que essa área fosse transformada numa área de relevante interesse ecológico, né, a área da Serra da Abelha. Acabamos depois trabalhando na elaboração do plano de manejo dessa unidade de conservação, fazendo alguns outros projetos também com as pessoas que moram, né, no interior dessa área. E, por outro lado, sempre brigamos muito por uma legislação, né? Primeiro pela implantação do Código Florestal, que assim, acho que não existe uma ONG ambientalista que não tenha essa bandeira, né, na sua pauta, e para que existisse, como prevê a Constituição, uma lei específica para a Mata Atlântica. Então, pela APREMAVE, pela rede de ONGs da Mata Atlântica, eu acompanhei os 14 anos de tramitação do projeto de lei da Mata Atlântica, que foi sancionado em 2006, e que acho que a Mata Atlântica é o único bioma que tem uma legislação específica. É uma pena, porque, né, nós deveríamos ter para todos os biomas uma legislação específica que tratasse, né, das particularidades daquele bioma. Então, acabamos também tendo uma série de ações para a criação de unidades de conservação na floresta com araucárias, né? Em 2005 foi criado aqui o Parque Nacional das Araucárias, a Estação Ecológica da Mata Preta. Nós ajudamos também na implantação dessas áreas, no trabalho com o entorno, nas comunidades, de conscientização, formação dos conselhos, restauração, enfim. E outras coisas que fazem com que a gente tenha, né, assim, estampado na testa, o tal do ativismo sim, e o fato até de nos colocarem apelidos como, né, ecochatos, biodesagradáveis, né. Eu trabalhei muito, por exemplo, contra a hidrelétrica de Barra Grande, né, que acabou com mais de 4.000 hectares de florestas praticamente primárias de araucária. Então, esse tipo de mobilização e de causa também faz parte aqui do nosso trabalho. Bom, são 2 elos, né? São os elos da prática do chão, né? E a prática do ativismo também, quanto à legislação, né? Quanto ao papel social, né? Achei interessante você falar, né? Que a gente está falando de sociobiodiversidade, né? A gente está falando de socioambiental. Então, nunca esquecer, né? Esse elo, né? Das pessoas, né? Que são os cuidadores também, né? Acho muito importante mesmo. E dentre esses 34 anos, assim, quais os principais desafios que você considera que a APREMAVE enfrentou, também com outras ONGs, né, mas em termos ambientais? A APREMAVE ela foi criada, né, já que a gente está falando também muito de ativismo e projetos na prática, com um lema que chama Boca no Trombone, Mão na Massa. Então, o Boca no Trombone, ele é esse lado bem característico de participar de mobilização, de campanha, de enfrentamento, né, de questionamento das políticas públicas, fazer as críticas que precisam ser feitas, apresentar argumentos para isso, né, e, por outro lado, mostrar soluções. Então,
é aquela questão, você critica o desmatamento e o que você apresenta em troca, né? Não, eu apresento em troca, por exemplo, um conceito que nós, desde o início também trabalhamos, que é o planejamento de propriedades e paisagens, né? Que você pode ter todos os elementos de uma paisagem ali, trabalhando de forma sustentável, e a restauração como uma solução. Os desafios, eles são inúmeros, né, e continuam sendo ainda, daquela época, hoje. A Premave mudou muito, né, a Premave tem hoje mais de 25 colaboradores em tempo integral, com vários projetos em execução, mas nós sempre temos um dilema de por onde vamos buscar os próximos recursos para executar os projetos, né? Quais são as parcerias estratégicas que a gente tem para executar a nossa missão? Como é que a gente coloca todo mundo na mesma, né, na mesma fita com o planejamento estratégico? Como é que a gente consegue conversar com outras instituições? Como é que a gente aborda o governo? Então, existem, de fato, muitos desafios enquanto ONG que já existiam naquela época e continuam até hoje. Uma coisa que nós decidimos desde o início é que a Premave não seria apenas uma organização de pessoas com trabalho voluntário. Nós temos vários voluntários, e eles são importantíssimos, mas a gente decidiu, nós precisamos nos profissionalizar. E isso foi fundamental. Então, eu, por exemplo, sou formada em pedagogia, eu dava aula. Na época, eu parei de dar aula e me dediquei 100% do meu tempo para a construção da organização, né? Os primeiros anos, de fato, foram voluntários, eu não tinha nenhum projeto ainda pagando pelos meus trabalhos, mas depois de, acho que foram 3 ou 4 anos, veio o primeiro projeto, né? E já mostrando algum resultado do trabalho que a gente começou a fazer, e a Premave trabalha dessa forma até hoje. Então, a gente tem, né, o quadro, a equipe técnica e de trabalhadores no viveiro e de escritório, enfim, e de educação ambiental, né? Mas também temos voluntários, estagiários, né, e ativistas. Então, é uma mescla bem bacana, assim, eu considero bem efetiva, né, bem eficiente, quando você... E eu costumo dizer isso, o ativismo, ele tem muitas formas, né? E uma das melhores formas é quando você une a garra, né, que precisa ter para fazer um ativismo, com ciência. Então, porque a ciência, né, os argumentos para você fazer aquele ativismo fazem com que a tua mobilização, a tua campanha tenha mais chance de sucesso. Na atual conjuntura, infelizmente, nós temos que ser ativistas até mais do que no nosso tempo integral, né? É muito triste o que está acontecendo no país, com todos esses retrocessos na área, não só ambiental, né? Mas na área ambiental, principalmente, a gente está sofrendo vários reveses, e isso, infelizmente, vai ter alguma consequência que não vai ser uma consequência boa num futuro muito próximo, né? Levando em conta essa questão toda da crise ambiental e crise climática que nós estamos vivendo, né? Então, eu falei no início que esse é um momento decisivo, né, uma das coisas que eu falo é isso, é que já existe aí um prazo agora muito mais estabelecido para que a gente coloque ações concretas no chão, e ações concretas que ultrapassem a fronteira, né, de uma organização ambientalista. Essas ações, elas precisam estar na sociedade, elas precisam estar, de fato, em todos os setores, em todos os órgãos. E talvez aí entra um pouco, né, a minha parte que trabalha com diálogo, né, de mostrar o quão importante são os processos de formação de parcerias e os processos de diálogo, e a maneira como você pode estabelecer esses diálogos para que os projetos que precisam ser realizados no chão sejam realizados, né, com eficiência e com escala.
E Miriam, nessa sua experiência, daí você coordenou a rede de ONGs da Mata Atlântica, né? Eu gostaria que você pudesse falar assim da importância, né? O que foi o que é a rede, o que foi a rede no início também, né? E a prospecção nesses cenários que a gente, né, pode vir a ter, né, dentro do que a gente está vivenciando hoje. O trabalho em rede, ele é fundamental em qualquer área, né? E na área ambiental a gente tem inúmeras redes, né? Assim como tem a rede de ONGs da Mata Atlântica, a gente tem a Rede Cerrado, né? A gente tem o GTA, que é o Grupo de Trabalho da Amazônia. Então, acredito até que a maioria dessas redes foi formada naquele processo, né, de organização da Rio 92, quando também surgiu o Fórum Brasileiro de Mudanças de Movimentos Sociais e Organizações Não Governamentais, né? E a rede, pelo menos, foi criada lá no Aterro do Flamengo, né, no Rio de Janeiro, naquela época. Acho que as outras também. Então, é fundamental o trabalho em rede, porque fortalece não somente os nossos objetivos comuns, né? Porque, por exemplo, a aprovação da Lei da Mata Atlântica, ela só foi possível graças a esse trabalho coletivo. Se fosse uma organização apenas batalhando por isso, eu acredito que a gente não teria tido sucesso. E, por outro lado, as redes também são importantes em momentos onde, eventualmente, alguma ONG ou algum ambientalista possa estar em estado vulnerável, né? Eu me lembro que quando a rede foi fundada lá no Rio de Janeiro, o Vigold estava sendo ameaçado, né? E o trabalho coletivo foi importante para que fosse feita uma proteção a ele, né? Para que fosse colocado para o mundo, olha, os ambientalistas não podem ser ameaçados dessa forma, né? Infelizmente, o Brasil ainda é um dos países que mais ameaça e, de fato, mata, né, ativistas socioambientais. É uma marca muito triste, né, do nosso país, é uma realidade bem complicada do nosso país. Mas, se você está e tem um trabalho em rede, a possibilidade, né, disso te afetar, ela é menor, então ela também ajuda nessas redes de proteção. E fortalece o trabalho também individual de cada organização, né? É importante porque você pode trocar experiências, você pode fazer projetos em conjunto, você tem a proximidade, né, com outras organizações que fazem trabalhos parecidos e fazer com que, então, aquele trabalho que você realiza possa ter uma escala mais ampliada, né? Realmente são muito importantes. E tem hoje, né, redes como o Observatório do Clima, que é uma das redes mais combativas no país hoje, na questão climática. A gente tem também o Observatório do Código Florestal, que batalha bravamente aí, né, pela implantação do código. E voltando rapidinho à rede da Mata Atlântica, né, infelizmente, a Mata Atlântica não está salva ainda. Eu participei de um evento semana passada onde eu disse, olha, depois de 30 e poucos anos, ela continua sendo um hotspot, que é, né, uma área de extrema biodiversidade, mas extremamente ameaçada. Então, nós ainda temos muito trabalho a fazer. E mesmo que dados apontem, por exemplo, que um índice, em média, né, nos últimos 36 anos de remanescente permaneceu praticamente o mesmo, só que nós tivemos perdas significativas de florestas mais maduras, né, mais primárias, mais íntegras, enquanto que ganha em regeneração ou em áreas abandonadas com florestas secundárias, né? Isso é um dado muito complicado, porque são as florestas mais bem conservadas que são as mais biodiversas, em termos de espécies de fauna e de flora. Então, qualquer perda hoje de floresta de remanescente bem conservado é bastante grave, né? Porque essas perdas são difíceis de repor quando você já não tem mais um índice de remanescente que possa fazer essa reposição.
Então, eu sou uma entusiasta do trabalho em rede, né, do trabalho em coletivos, e é uma das formas, não tenho dúvida nenhuma, de fazer com que as coisas aconteçam. E Miriam, pelo que você falou, a gente também tem que entender que a Mata Atlântica tem muitas matas atlânticas, né? Então, assim, as espécies são diversas, né? E também a porcentagem, né, que a gente tem de desmatamento pelo Brasil é diferenciada também, né? Então, a gente tem, às vezes, pequenos trechos, né, ainda que são resilientes, né, do que remanescentes, e muitos aí, sim, corredores, né? Que a gente... corredor ecológico, né, que é tão importante, poucos, né, na Mata Atlântica. A diversidade, né, dentro da própria Mata Atlântica, em todos os termos, ela é enorme, né, ela está em 17 estados, alguns integralmente, como no caso de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, e outros com percentual alto, como é o Paraná, São Paulo, né, mas aí você tem outros estados onde tem uma taxa de cobertura menor, original, né, mas com fitofisionomias importantíssimas do ponto de vista de biodiversidade. Então, os encraves, por exemplo, do interior do Nordeste, eles têm uma composição em termos de flora e de fauna completamente diferente, né, dos campos de altitude aqui de Santa Catarina, da floresta ombrófila mista, que é a floresta com araucárias, né? Então, cada remanescente hoje é extremamente importante, né? E você tem estados que têm um percentual ainda de remanescentes mais alto, mas, mesmo assim, isso pode não significar uma proteção, digamos, para todos os remanescentes, porque Santa Catarina, por exemplo, tem quase 30% de remanescentes, mas se a gente for analisar poucas florestas primárias mesmo, e os remanescentes estão concentrados mais no litoral. Então, floresta ombrófila mista, que é a floresta com araucárias, nós temos só 3% de remanescente. As estacionais que estão lá no oeste, é mais ou menos esse mesmo percentual. Então, essas análises precisam ser feitas, né? Além do que, a gente tem mais de 3.000 e tantos municípios inseridos na Mata Atlântica, né? Onde cada município também quer fazer a sua gestão local sobre o que é Mata Atlântica, né? Felizmente, tem municípios hoje já elaborando, né, os planos de conservação e restauração da Mata Atlântica, os planos municipais da Mata Atlântica. Eu acho que isso é um instrumento que foi instituído, né, pela lei em 2006, e nós temos muitos municípios já aplicando para isso. É uma ferramenta importante de planejamento. Eu acho que é algo que a gente precisa estimular, que aconteça ainda cada vez mais, e que esse plano da Mata Atlântica converse, né, com os outros planos municipais, o plano diretor, e agora, na minha avaliação, os planos realmente de gestão de emergência climática, né? Nós temos municípios aí que são muito mais vulneráveis a eventos extremos do que outros, né? Todos os municípios litorâneos. Aqui em Santa Catarina, os municípios, por exemplo, do Vale do Itajaí, que tem uma vulnerabilidade muito grande a enxurradas e enchentes, né? Os municípios do meio oeste e oeste, que estão sofrendo muito com estiagens. Então, essa temática, ela deveria conversar, né, com todos os itens de planejamento dentro de um município, porque é a partir, né, desse diagnóstico que a gente pode, em conjunto, determinar as ações que a gente deve fazer no curto, médio e longo prazo. Você falou uma coisa importante, né? Porque esses eventos extremos, né, Santa Catarina tem vivenciado, né, nos últimos anos, né? O Vale do Itajaí foi tremendamente castigado, né? Há anos atrás, as mortes também, né, de tantas pessoas, né, desalojamento, desabrigados, e os ciclones, né, também, os grandes, né, os ventos, né, de muitos quilômetros por hora. Então, a gente vê, assim, que as coisas estão muito rápidas, né? E os municípios, como você falou, né, não só o município, o estado e o governo federal também preparados, né, para a precaução,
né, que é importante. Essa questão, né, por exemplo, dos eventos, né, climáticos cada vez mais extremos e mais frequentes é algo que nos mostra claramente já as mudanças climáticas em andamento, né, a consequência do aquecimento global mostrando a sua cara bastante fortemente. O ciclone bomba, que atingiu o estado inteiro de Santa Catarina em 30 de junho do ano passado, e eu vivenciei aqui, nós tivemos a estufa da Premave destruída por ele, né? É algo assim assustador, né? É assustador mesmo. E o Santa Catarina teve o primeiro furacão brasileiro, né? Acho que foi em 2005, se não me engano, e agora a gente tem vivido, em dezembro do ano passado, enxurradas que mataram pessoas aqui no Alto Vale, né? Parecidas com as que aconteceram na região serrana, lá do Rio de Janeiro. Tivemos essas mesmas enxurradas em 2008, depois em 2011, né, nos municípios em Blumenau e ali nos arredores, as grandes enchentes que atingiram o estado inteiro, né? E aí, só para você ter uma ideia, né, da situação caótica que nós estamos vivendo atualmente no país, está na pauta, né, do Congresso um projeto de lei que pretende tirar das áreas urbanas as áreas de preservação permanente, que são exatamente as áreas de risco. Então, é algo assim absurdamente inconsequente por parte dos parlamentares que estão propondo esses projetos. E são aqui de Santa Catarina, como se nunca tivessem vivenciado uma enchente, uma enxurrada, né? Ou estão querendo lucrar com isso, né? Uma porque tem a pressão do setor imobiliário e outra porque, às vezes, também administrar enchente dá lucro para alguns, né? Então, é uma inconsequência, né? Uma incongruência muito grande que exatamente nesse momento onde a gente precisa planejar e trabalhar para que áreas de risco não sejam ocupadas, para que elas sejam restauradas, para que elas se mantenham, né, com a sua vegetação, nós temos aí projetos que querem eliminar isso. Então, nesse exato momento, nós estamos fazendo essa mobilização, essa pressão em cima do Congresso para que esses projetos não sejam aprovados. Como você falou, né? Você tem vários, é como se fosse um polvo, né? Você tem que ter tentáculos para todos os lados, né? É o trabalho, né, de restauração florestal, restauração ecossistêmica, educação ambiental, a questão da advocacy, né, na questão legislativa, né, como lidar com todos esses projetos, né, que é difícil, às vezes até para a gente, assim, tá, né, fazendo as pautas, né, não tem fôlego, né, porque tanta pauta, né, se fosse cobrir realmente, né, o que de fato está acontecendo, né, nesse âmbito, né, de Congresso Nacional, de leis, né, de políticas, é complicado mesmo. E o fôlego é difícil. Tem que dar umas fugidinhas de vez em quando, né, para o meio do mato, para dar uma respirada, para pegar uma energia, né, plantar algumas árvores para poder realmente continuar, porque eu mesma, né, às vezes me pego fazendo algumas análises assim, a essa altura, né, tenho 57 anos e poderia ou gostaria de estar escolhendo coisas para fazer, né, não parar de trabalhar, mas no que trabalhar. E isso eu não estou podendo fazer nesse momento, exatamente porque chovem pautas diariamente para a gente segurar as pontas, né? Nem todas elas a gente está conseguindo segurar as pontas, como eu falei, eu acho que isso vai ter consequências muito negativas para a sociedade, né? Mas a gente não pode se furtar a trabalhar nelas, né? A tentar fazer com que esses retrocessos não aconteçam, a continuar com a mobilização pela conscientização da sociedade, enfim, faz parte aí da vida atual. E sim, precisamos, então, né, dessa conexão com a natureza que nos dá essa força para poder, por exemplo, estar aqui conversando, né, sobre esses assuntos tão difíceis e ainda com um sorriso no rosto. A gente tem que ser resiliente, né, assim, de todos os aspectos mesmo, né?
E essa tua experiência também no diálogo florestal é importante, né? Eu gostaria que você também contasse para a gente um pouco, né, do que é o diálogo florestal, né, e como é que essa experiência está hoje, né, nos dias de hoje também. Eu tive a oportunidade, né, de participar da criação do Diálogo Florestal lá em 2005. O Diálogo Florestal Brasileiro é fruto de uma iniciativa internacional que chama The Forest Dialogue, que começou no ano 2000 e que o objetivo, né, era juntar dois setores, no caso o setor da silvicultura, com organizações ambientalistas, que têm um histórico de conflitos, mas que, fazendo uma análise, você também tinha a possibilidade de verificar uma série de possibilidades de trabalho conjunto, né? Por exemplo, as empresas do setor de celulose e papel no país têm muitas áreas com Mata Atlântica preservada, né? Muitas áreas de conservação importantes e que fazem diferença no território onde elas atuam. E elas têm, hoje, apesar do histórico, por exemplo, nós temos muitas empresas que tiveram ações na justiça por conta de desmatamento para implantação de silvicultura no processo histórico, né? Mas mais, nos últimos, digamos, 20 anos, essas empresas mudaram completamente a sua maneira de gerir, a sua maneira de olhar o território e obtiveram várias certificações por conta de regras que elas têm seguido, né, regras ambientais, sociais, enfim. E, então, essa proposta, essa provocação, vamos sentar esses setores juntos para ver no que dá, né, ver se é possível fazer esse trabalho conjunto. E foram criados alguns critérios para que esse diálogo acontecesse, que eu considero que são as peças-chave para o sucesso da iniciativa, que é você ter transparência, compromisso, respeito, não exclusão, né? E as pessoas que entram, elas têm que observar esses critérios. Então, por exemplo, é muito difícil uma iniciativa como o Diálogo virar uma experiência de greenwashing, porque se você tiver alguém querendo fazer isso dentro da iniciativa, as pessoas que estão ali já há mais tempo, por exemplo, e que entraram para o diálogo imbuídas desse espírito, não vão permitir que isso aconteça. Assim foram criados inúmeros acordos, principalmente acordos locais de comunidades, como afastamento dos plantios, de áreas urbanas, traçados diferentes de rotas de caminhões e de barcaças, critérios para fomentados, né? Isso tudo foi possível dentro do diálogo. As primeiras reuniões, eu posso te dizer que quase chegaram às vias de fato, né? O pessoal queria mesmo se bater, mas se insistiu um pouco, e uma coisa bem importante para estabelecer um diálogo é que você esteja disponível para sair da sua zona de conforto. E a fim de participar de uma iniciativa que te permita a satisfação mínima necessária e a decepção máxima tolerável, porque isso sempre vai existir. Você nunca vai estar entre os pares, né? Você não consegue unanimidade, e unanimidade também não é boa, né? Então, dentro desse espaço que se abriga, né, entre a satisfação mínima necessária e a decepção máxima tolerável, tem muita coisa para fazer em conjunto. E essa coisa para fazer em conjunto, na minha avaliação, e que mostra o sucesso do diálogo, é a fórmula, ou uma das fórmulas, que a sociedade tem hoje para aplicar para os desafios que a gente tem pela frente, e um principal deles, como eu já falei aqui, é a emergência climática. A gente precisa aprender a trabalhar com todo mundo, desde que esse todo mundo esteja, de fato, comprometido, disposto, dedicado, honesto e transparente.
Eu posso até não concordar com você, mas aí eu preciso te dizer isso, ó, Sucena, eu não concordo muito com isso que você está me dizendo aqui, por isso, isso, isso e isso. Pode ser que eu te convença do contrário, pode ser que você me convença, e pode ser que a gente chegue num denominador comum para fazer uma atividade acontecer que não seja exatamente nem a minha nem a tua. Pode até ser uma maneira melhor de fazer a coisa acontecer. Mas para isso você precisa de abertura para isso acontecer. Às vezes é confortável eu ficar numa posição de não, isso eu não quero, não abro mão, não vou falar, não vou conversar. Mas aí talvez você nunca vá fazer alguma coisa acontecer numa direção de encontrar uma solução, de fazer algum trabalho coletivo. E o diálogo, ele continua, né? Agora, esse ano, inclusive, foi instalado um fórum na Amazônia, né, que é uma novidade. Ele começou com o Mata Atlântica, aí foi para o Pampa, depois envolveu algumas áreas da Caatinga e do Cerrado, não todo, né? O bioma tinha um fórum no Piauí, um no Mato Grosso do Sul, eles acham que agora não estão funcionando nesse momento, mas esse ano foi para a Amazônia, que é uma discussão extremamente importante, né, não só para o país, mas para o mundo como um todo. Eu aposto muito também nos processos de diálogo, desde que eles obedeçam esses critérios. E tem uma regra muito importante no diálogo, que é a regra de Chatham House. Você, quando entra numa reunião do diálogo, você está protegido por essa regra. O que significa? Você pode falar tudo o que você acha que precisa ser falado, e ninguém vai dizer depois da reunião, foi fulano que falou aquilo. Né? O relatório ele é feito, ó, foi dito isso e isso, por causa daquilo, e precisamos tomar essa atitude. Mas ninguém vai ter aquele chapéu, não, aquela lá que falou isso, aquele lá que disse aquilo. Então, despersonaliza e evita que as pessoas sejam perseguidas porque talvez falaram alguma coisa, né, que era melindrosa, puxaram a orelha da empresa, por exemplo, ou a empresa puxou a orelha da ONG. Não. Então, as pautas, elas são discutidas abertamente, mas ninguém, não se coloca rótulo em ninguém, né, naquele momento do diálogo. Isso é extremamente importante. E, Miriam, eu gostaria que você contasse para a gente, que são tantas experiências, né, que você tem vivido, algumas que te emocionam até hoje, né, dentro desse ativismo ambiental que você vive. Eu me emociono muito quando eu encontro com o Rio Uruguai, Pelotas, né, o Pelotas Uruguai. Tenho até hoje a imagem de um final de ano que a gente passou, né, um Réveillon que a gente passou, acampados às margens do Rio Uruguai. À margem do Estreito do Rio Uruguai ainda, que o Rio Uruguai ele é um rio muito largo, né? Ele é majestoso e muitas vezes você nem consegue atravessá-lo porque ele também é profundo. E naquele local do Estreito do Rio Uruguai, você conseguia atravessar o rio com um passo, que era o cânion, né? O Passo da Formiga, e conseguia estar um lado Santa Catarina com um pé, no outro lado Rio Grande do Sul com outro pé, e aquela imensidão de água, ela sumia dentro desse cânion de pedra, né, e ficava meio que subterrânea por alguns quilômetros até retornar. E isso desapareceu debaixo da hidrelétrica de Itá. Então, foi uma das nossas primeiras grandes campanhas, e a gente não queria nem evitar a hidrelétrica, a gente só queria que eles diminuíssem um pouquinho o paredão, porque ia salvar toda a cidade de Itá, que acabou sendo inundada, estão só as torres da igreja lá do lado de fora do lago hoje, e ia salvar o Estreito do Rio Uruguai, que era uma formação geológica e paisagística lindíssima, né? Então isso desapareceu debaixo da hidrelétrica, do lago da hidrelétrica de Itá. Depois nós acabamos tendo, né, a Barra Grande é uma outra hidrelétrica também,
no rio Pelotas, Uruguai. A gente está brigando muito ainda para que não saia Paiquerê, que seria a próxima hidrelétrica, e que tem toda uma história também de extinção de bromélias endêmicas ali da região, né? Então, na hidrelétrica de Itá, você tinha a bromélia Dickia distáquia e a brevifolia, que foram extremamente... A distáquia, por conta de Barra Grande, inclusive, a gente considera extinta da natureza, ela ainda existe, né, ex situ, mas não existe in situ. Então, me emociona muito. E quando eu vejo, eu fui taxada de guerrilheira verde pela minha militância contra a hidrelétrica de Barra Grande, né? Tive várias ameaças, e me emociono muito hoje vendo o material, revendo os vídeos. Nós sobrevoamos as áreas, né? Aquelas araucárias lindíssimas, todas debaixo d'água. Então, o movimento social, né? A gente trabalhou em parceria com o MAB, né, o movimento dos atingidos e atingidas por barragens. Então, esse modelo que, mesmo quando alguns consideram, né, a hidrelétrica ainda uma energia mais limpa, mas ela não é justa. E ela não protege a biodiversidade. Então, a gente tem inúmeros exemplos desse tipo de iniciativa país afora. É algo que me marcou muito. São, como é que fala, os passivos, né, ambientais que ficam, né, e a gente não sabe por quanto tempo, e as próximas gerações não vão conhecer, né, como você mesmo falou, né, vai ficar na tua memória, ou às vezes em alguns começou, né, assim, a gente tem um ícone, né, que é Itaipu, que acabou com 7 quedas, né? Eu, por exemplo, não cheguei a visitar as 7 quedas. Não tive essa oportunidade. Tem uma hidrelétrica agora que está ameaçando alagar o Salto do Yucumã, que é a maior cachoeira longitudinal que nós temos, né? São, acho que 1,8 km de cachoeira longitudinal pelo rio, né? Então, são coisas assim que são inadmissíveis, né? São inaceitáveis. Eu acho que a gente teria que fazer uma lista grande agora, ó, essas coisas são inaceitáveis, não podemos mais fazer. Né? E, por outro lado, estabelecer uma moratória. Não tem mais desmatamento, não tem mais conversão de ambiente natural, né, em lugar nenhum pelos próximos anos, porque nós deveríamos ter um compromisso sério de reverter essa situação para que exista a possibilidade da sobrevivência da espécie humana. Porque o planeta, né, enquanto planeta, a vida no planeta, ela vai continuar de alguma forma. Com certeza, se a gente continuar nessa rota, não vai ser na melhor forma. Né, e nós vamos arrastar junto para a extinção inúmeras outras espécies. Mas quem de fato está ameaçado de extinção é a espécie humana. E eu acho que as pessoas não se deram conta disso ainda. Então, lista de coisas inaceitáveis, moratória já com relação a desmatamento e conversão de ambientes naturais, restauração já, fósseis zero, né? E compromisso de todo mundo, uma vida mais simples, menos consumismo. Acho que na pandemia muitas pessoas, né, puderam se dar conta de que a gente não precisa de tanta coisa, né, na nossa... Não precisa estar saindo todo fim de semana, não precisa estar saindo para jantar todo dia, não precisa estar comprando uma roupa nova toda semana. Eu posso ter uma vida mais simples, porque se a gente quiser que todo mundo tenha um alto padrão, né, padrão de vida, entre aspas, de consumo, não de qualidade de vida, né, fique bem claro isso, nós vamos precisar de muito mais do que um planeta. E isso é urgente, isso é urgente. Então, solidariedade, não tem jeito se nós não formos solidários, né? Não tem jeito se a gente não despertar sentimentos mais nobres dentro de nós e que possam estabelecer essas regras, né, de convivência mais sustentável.
E como a gente está na década de restauração ecossistêmica, né, eu gostaria que você pudesse falar para a gente algum exemplo, né? Você já falou, né, durante a sua fala de algumas iniciativas, né, mas para promover essa multiplicação, né, que a gente às vezes são anônimas, mas que a gente deveria estar conhecendo. Olha, eu tenho um amigo que chama Newton Broseguin, ele é lá do Espírito Santo. Ele é um plantador de florestas assim incansável. Ele convida as pessoas para ir na casa dele e ninguém sai de lá sem plantar uma árvore. Então, é uma iniciativa quase individual dele e fantástica, assim, né? Vale muito a pena conhecê-lo. Ele também faz muito o antes e depois das áreas, né? Pensando assim numa iniciativa mais individual, né? E aí você pode caminhar para iniciativas coletivas, como é o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, né? A Premave faz parte desse pacto, e que trazem experiências fantásticas, né? de ONGs, de projetos de ONGs, como os da Premave. A gente já deve ter ajudado a plantar quase 9 milhões de árvores nesses 30 anos, né? A maioria dessas árvores plantadas em áreas pequenas, com pequenos agricultores, né? E tem iniciativas como a Premave tem um projeto com uma empresa que chama Klabin, né, que chama Matas Legais, que também é desde 2005, e nós trabalhamos com os fomentados, né? Então, eu acho que é um modelo bem interessante, que pode ser aplicado para outras cadeias produtivas, quando você tem uma empresa que precisa, né, de agricultores ou proprietários rurais para fornecer matéria-prima para aquela empresa. Então, a empresa ajuda a fazer a adequação ambiental dos seus integrados e dos seus fomentados. Esse modelo é extremamente replicável, o que nós temos aplicado aqui, né, e extremamente eficiente. Então, vale a pena ver, pensando nessa questão de escala. Bom, a gente está chegando nos momentos finais e eu agradeço a tua participação e eu gostaria que você fizesse, né, as suas considerações e acho que ressaltar também o papel de ativista, né? Falar um pouco, né, sobre, às vezes as pessoas estão muito pesarosas, né, estão decaindo e tal, mas você está firme, né, o seu marido está firme, né? Enfim, tantos outros ativistas pelo Brasil, né? Apesar, né, dos pesares, né? Vocês continuam. Nós não podemos, né, desistir. Nós temos que nos manter resilientes, nos manter resistentes, unir forças, olhar do lado com quem eu posso contar, né? E eu sempre digo que eu tenho uma hashtag que é ativismo sim, e eu coloco essa hashtag em todos os meus trabalhos, em todas as minhas postagens, para que as pessoas se sintam estimuladas a participar, né? Quando às vezes me perguntam, mas está todo mundo consciente já? Como é que está a sociedade? Eu digo para quem me pergunta, hoje não tem nenhuma pessoa que possa dizer eu não sei qual é a importância de preservar o meio ambiente, ou até sabe o papel que ela precisa fazer. O que acontece é que a gente, infelizmente, está num momento onde isso ficou assim, eu posso fazer amanhã, não preciso fazer hoje. E o ativismo, ele clama para que as pessoas façam hoje aquilo que elas sabem que precisam fazer, que não deixem para amanhã. Então, é ativismo sim e ativismo já. Obrigada, gratidão, Miriam. Até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade e fico o convite para conhecerem também a Premave a hora que for possível.